Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Meu nome é Juliana Vanelli e eu estou aqui para mais um momento de reflexão comigo. Hoje eu acordei e uma amiga minha me mandou uma notícia do Papa falando que ele disse, mais ou menos assim, que as leis contra LGBTs são cruéis. Eu não sei, um negócio assim. Aí eu respondi a ela: pena que os países em que existem essas leis não são católicos. Aí ela me veio e falou assim: nossa, mas você tem que ver isso com bons olhos, porque é um líder espiritual que pode mudar a consciência das pessoas dentro da religião. Eu falei: eu acordei pessimista hoje. Fecha o diálogo. Né? Depois teve que eu pedi desculpa por estar pessimista, mas eu observei que eu não estou pessimista, eu sou pessimista, apesar dos pesares. Por que apesar dos pesares? Porque eu sou uma pessoa que estou na espiritualidade e eu sou uma pessoa que falo sempre que a gente tem que ser positivo. Mas, vamos lá, eu estou inserida na 3D, a gente mora na Terra, onde tem densidade, onde tem tiro, porrada e bomba, né? Eu fui uma pessoa sempre muito pessimista, desde acho que de sempre. Eu não me lembro de ser uma pessoa super otimista. Eu sempre me julguei muito niilista. Quando eu fazia filosofia, curso de filosofia na faculdade, minha avó falou que eu piorei, sabe? Esse meu jeito gótico. E eu já fui gótica, sabe? E eu ainda me visto de preto. Se você abrir meu guarda-roupa, eu tenho muita roupa preta. Eu lia Augusto dos Anjos. Eu sempre gostei do escárnio, das trevas, da falta de luz. E eu sempre fui assim, melancólica. E quando eu comecei a estudar espiritualidade, foi muito difícil. Na minha mente, sabe? Porque assim, eu era a pessoa que ia pro bar, que ia pro cemitério, que tava sempre, né, nesses lugares mais obscuros. E aí eu falei, não, porque agora eu sou uma pessoa da espiritualidade, porque eu estudo espiritualidade, e eu sei que não tem como a gente vibrar negativo e as coisas darem certo. Mas para mim, uma pessoa que foi depressiva durante muitos anos, a minha vida era aquilo. Então, eu estudava, eu via aula, eu lia livro, eu sabia que não era o caminho para se ter uma vida boa, vibrar daquele jeito. Mas aí existe, tipo, um abismo entre o que eu penso e o que eu sinto quando se está mudando os hábitos. Então, como que eu ia mudar um hábito de viver assim, sei lá, 30 anos da minha vida sendo da boemia, gótica, niilista, depressiva, melancólica, para daí, assim, super rápido, num piscar de olhos, eu virar uma pessoa elevada. Não tem como. Aí as cobranças vêm, porque como pode eu olhar, ler, saber e não conseguir vibrar? Só que, gente, como eu disse, a gente está numa densidade muito grande. Não é super fácil a gente se dar conta. Esse orar e vigiar, o vigiar os pensamentos, o mental. E eu sempre falo sobre esse assunto porque é um assunto que, para mim, está em voga na minha vida. Eu consegui vigiar nos meus pensamentos. Eu acordei pessimista hoje e eu pensei, gente, será que eu estou sentindo algo de alguém? Ou será que isso é meu? Porque é a minha pergunta primordial. E aí veio na minha cabeça que não era meu, mas também não era ninguém me mandando. Eu falei, pronto, obsessor, né? E beleza, como eu sempre digo, os obsessores estão aí o tempo todo. É só baixar a vibração que eles estão aí. E tá tudo bem. Tá tudo bem no sentido que eles também estão na jornada evolutiva deles, eles estão cumprindo o papel deles. E a gente tem que mudar a nossa vibração para que a gente não atraia eles e que eles não suguem a nossa energia, que a gente não fique mais mal ainda. Então, hoje eu te convido a se trazer
pro aqui, pro agora, a todo momento do dia de hoje. Sabe, você começa a pensar coisas negativas. Que tudo vai dar errado, porque tudo sempre deu errado mesmo, porque não sei como que as coisas podem dar certo, porque assim, se fazer de vítima também é obsessão, é essa obsidiar. A gente acaba... Eu vi hoje nas minhas lembranças dos aplicativos aí, e eu tinha postado um vampiros espirituais, que é existem 3 tipos de vampiros espirituais. O primeiro, eu vou ver se eu consigo lembrar tudo, é o bonzinho, que é aquela pessoa que faz tudo pelos outros, mas sempre quer cobrar, sabe? No final, a pessoa sempre quer cobrar. Eu ajudo, mas eu quero os louros, eu quero que me reconheçam. É porque ela é carente, então ela ajuda no intuito de ser vista. Qual que era o outro? Aquela pessoa que sempre está criticando o tempo todo. Fica criticando. Então, se você está perto dela, você se sente esgotado, porque a pessoa não para de criticar. Deixa eu ver se eu lembro o terceiro. Vou ter que dar uma olhada aqui. O vítima. Esse era o mais importante. O vítima é aquele que se faz de vítima o tempo todo, pra tudo. Era isso que eu tava falando. Então, se a gente fica perto de pessoas assim, a gente se sente esgotado, sugado. Aí eu comecei a pensar, mas gente, será que eu não sou essas pessoas? Né? Porque a gente acha que o outro é o obsessor vivo. Existem 3 tipos de obsessor. Aquele obsessor que é uma pessoa encarnada, que obsedia a gente, que suga a gente na nossa energia. Existe um morto, que é aquele espírito desencarnado que obsedia a gente. Então, existe 3 tipos de obsessão. Vivo, morto, morto. Que daí são mortos que estão lá em outro lugar já se obsediando. E a gente acha que o obsessor é só aquele espírito trevoso que vem fumar, beber, se drogar, nos usando. Não, né? A gente, às vezes, obsedia os outros, suga os outros, de tanto pensar ou mandar energia ruim. E essas pessoas, elas sugam. Se você ficar perto de uma pessoa que se faz de vítima, que reclama, é horrível. Então, eu percebi hoje que talvez eu estivesse nessa posição. E a gente tem que ter essa autorresponsabilidade de saber se eu estou me colocando na posição de vítima, coitadinha da Juliana, né? E não olhando as coisas como elas realmente são, porque elas podiam estar pior, podiam, né? Nunca pergunte isso, porque daí elas pioram. Ou a boazinha, porque eu quero ajudar as pessoas, mas eu quero que elas falem, obrigada, Juliana, por você ser tão legal, né? Ou a que critica o tempo todo, que saco. Então, tem que se perceber, gente. E eu acho que essa percepção, quando você tá lá com o mental super abalado, porque coisas ruins aconteceram, que talvez você atraiu essas coisas ruins, pensando só coisa ruim, ou talvez seja mesmo do karma, que não quer dizer que você não tenha atraído também, e tá tudo bem. Não é ser gratiluz e tentar olhar só o lado bom, mas tentar olhar o lado bom, porque isso faz parte da mudança de hábito. Não adianta você falar, vou fazer dieta cetogênica para me sentir melhor, mas você não faz a dieta nos seus pensamentos. A gente não tem só o corpo físico, né? Eu não tô falando para você não fazer dietas. Sei lá, eu não faço muitas dietas. Eu gosto de comer o que eu tenho vontade. Quando eu tenho vontade. E tá tudo bem, depois eu malho e tá tudo bem. Mas tá, fecha parênteses. No sentido assim, a gente tem que saber do que a gente está se alimentando. Se isso está sendo bom pra gente. Eu digo isso de filmes, de músicas, de livros, de pessoas, de lugares. Tudo deixa uma taxa de indução na gente. Ontem, a mesma amiga que eu conversei hoje de manhã, ela falou pra mim sobre alguma coisa, que eu não lembro agora, mas na hora eu tive um insight muito grande de, sei lá, de estar não preciso necessariamente estar em lugares, mas se eu estou em grupos do WhatsApp, ou se eu tenho pessoas nas minhas redes sociais, parece que a energia pesa, sabe? Também tem que ver com quem você troca suas informações.
Uma vez eu trocava terapia com uma portuguesa. Teve uma época que eu tinha muitas amigas portuguesas, muitas. Vocês não têm noção. Eu tava falando como ela já. E eu trocava terapia com ela. E ela disse, para de postar coisas da sua vida. Porque isso faz mal pra você. Porque as pessoas vêm, te mandam pensamentos ruins. E isso te atinge. Aí eu falava, gente, mas a minha vida é tipo postar as coisas. No sentido que eu faço um momento de reflexão, eu faço vídeos, eu faço áudio e tal. E eu fiquei meio brava com ela. Eu falava assim, meu corpo é fechado. Mas não é, gente. Sério, às vezes a gente não tá vigiando os nossos pensamentos, a vibração baixa, aí tudo que te mandam chegam a você. Eu não tô falando pra você ficar com medo. Tô falando pra a gente mudar os hábitos mesmo. É muito difícil mudar hábitos. É muito difícil. Tem que começar aos poucos, não se cobrando, sabendo que tudo tem seu tempo, que você tenta um por dia. Sabe, eu tento o tempo todo. Teve uma época que eu parei de fumar, depois eu voltei. E quanto mais eu falava assim, não quero fumar, tá fumando. E não é aquela coisa. Eu tô falando de um hábito horrível que todo mundo marginaliza hoje em dia, que na época que todo mundo fumava nos lugares, até dentro do banco, eu odiava cigarro. Aí quando foi proibido, eu falei, não, agora que tá marginalizado, eu vou fumar. E não é só isso, gente, são todos os hábitos. Não, as pessoas gostam de julgar as drogas listas e listas, mas sei lá, comer açúcar feito um condenado, uma condenada, falar, reclamar, criticar, se fazer de vítima, tudo são hábitos. Então eu te convido a perceber o que você quer mudar em você nesse ano que está começando e começar aos poucos, sem cobrança, sem crítica, ser gentil contigo, porque é só isso que vale. Ser amoroso, e quando errar, você fala assim, eu sou humano, eu errei, vamos tentar fazer metas mais alcançáveis. E vamos que vamos aos pouquinhos. Então é isso. Beijo!